Fala galera, tudo bem? Estamos aqui com mais um Dia Lindo Podcast. É isso aí, depois de uns episódios muito queridos com o nosso Joe e nossa querida Becca. Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre daqui em diante como é que vai ser o nosso Juniec Curitiba Cool, nosso Curitiba Legal. É isso aí. Nós estamos aqui hoje com Pedro Brito e Silas Palestino. Seja bem-vindo, Pedro. Fala aí. Olá. E você, Silas? Como Fala, tá? Rafa, tudo bem? Tudo certo? Tá animado? Tá feliz? Pô, tô felizão, cara. Nós estamos aqui gravando aqui, são 2 da tarde, né? Tranquilo. Acabamos de almoçar. Sim. Eu acho que vale a pena comentar, né? Se você A quiser, situação. fique à vontade. Recebo uma mensagem falando assim, gravação hoje, hein? Às 9. Horas. E é importante. É importante. Chego 8h50 pra gravação. Isso, ponto. Que horas são agora, Rafa? Sabe me dizer? É 9h05. Não são 9h05. É meia-noite e 8 minutos. É. Valeu, Vitor Lobo. Valeu, Rafa, aí, por essa experiência. Foi muito bom. Foi. Acompanhados de pessoas legais. Estavam A gente tava gravando aí os durante outros. 3 horas presos. E vocês estavam de boa lá? Isso, ele tava sem fazer nada. Eu também. Legal. Bom, então vamos começar aqui o nosso podcast. Nós vamos conversar, bater um papo rapidinho aqui, que eu sei que... Vamos lá. Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre vocês, conhecer, né? Quem não conhece. Sempre tem um pessoal que não conhece. Mas também conversar um pouquinho, bater um papo, como é que vai ser daqui pra frente. Como é que é as ideias, os planos, o que tem nos corações aí. Beleza? Então vamos começar. Primeiro, eu já tenho aqui... Você já deu um spoiler aqui sem querer? Grande spoiler. Então vamos lá. Opa, aí. Predobito. Pedro Brito. Ó, qual que você quer explicar primeiro aí? Você que sabe, você que manda. Aquela ali que você é pequenininho, vamos nas origens. Tá. Esse aqui é meu irmão, tá? Tem abraçando. E aquele ali é meu Você é o de Eu ovelhinha. sou a ovelha, sou a ovelha, literalmente a ovelha. Aquele é meu primo de zebra e meu irmão de girafa. Isso aí foi uma cantata, né? Aqui chama musical, né? Um musical de Páscoa que a gente fez, era sobre a Arca de Noé. Era na minha igreja, na primeira igreja, né? Onde eu me converti, onde eu fui batizado, na Batista. E aí foi isso aí. Tem essa foto, minha mãe trouxe essa foto, na verdade. E aqui tem um panda do meu lado, depois tem um leão. Era Zoológico realmente todo. o zoológico todo tava lá, a Arca de Noé completa. Tem uma Nossa. musiquinha lá que eu não vou cantar, né? Que é a música do Dentro do Trono, pra não pegar, como é o nome? Copyright. Direitos autorais. Copyright, né? Se realmente é Fica igual. perigoso cair o vídeo. A cópia será igual. Mas você nasceu aonde? Conta aí pro pessoal. Cara, Você é de Curitiba? Não sou de Curitiba, eu sou sergipano, nasci e criado em Sergipe, passei 22 anos da minha vida lá. E brotei aqui, né? Apareci aqui do nada. E tô aqui há 3 anos, eu acho. Cresci na Batista, né? Fui batizado na Batista. Mas por algumas questões da igreja, sim, enfim. Fui pra Quadrangular, onde eu conheci minha esposa e, né, conheci um pouco mais sobre o ministério, sobre o que era ministério. Cresci no ministério na Quadrangular. 2019 fui apresentado ao ministério, né? Entrei no ministério. E tô aqui. Fazem 3 anos. Na primeira EQ fazem 2 anos e meio, mais ou menos, na primeira. Mas no Paraná tô há 3 anos. E o que você gostava de fazer quando era piazão? Piazão na cidade? Isso. Eu gostava de trocar murro na rua. É brutal. Não, eu apanhava. diferente. Eu apanhava. Não. Esse cara aqui me batia muito, meu irmão. E esse aqui era um lutador, desde pequeno. Então eu apanhava muito deles. Entendi. Só que dos moleques da rua eu batia. Porque eles tinham medo deles dois, entendeu? Entendi. Mas eu gostava muito de brincar na rua, cara. Porque não dá pra ver, não tô de blusa aqui, mas eu tenho várias cicatrizes. Já quebrei quase todos os meus órgãos, todos os meus ossos do corpo aqui Nossa. são quebrados. Mas eu era um menino feliz. Muito bom. Já botei um guidão dentro da minha barriga. O quê? Um guidão. Que é isso? Um guidão na bicicleta. Bom. Então, parou. Isso é uma coisa que eu acho que vai acontecer. Você colocou na sua barriga. Como? Como? Cara, eu tinha uma bike rosa, tá ligado? Pegando minha vizinha. E aí, meu irmão falou assim: você tá na hora de aprender sem rodeirinha. Rodinha, né? E ele tirou a rodinha e eu fui pedalando, tá ligado? Tipo assim, como eu não tive pai.
Parou. Aí era o meu irmão que me ensinava, tá ligado? Aí ele pegou... Olha aí, não vai. E aí ele pegou e empurrou. E eu fui pedalando, pedalei. E aí tinha um buraco no meio da rua, tá ligado? Minha rua era de paralelepípedo. E aí a bicicleta entrou no buraco e o guidão entrou na minha barriga. Entrou mesmo, tá ligado? Eu tenho uma cicatriz aqui. Peguei 10 pontos na barriga. Nossa. Saiu sangue, eu chorei e tal, mas enfim. Eu era feliz. O guidão não tinha borracha. Não tinha. Tá explicado. Tá explicado. Tinha borracha. Entendi. Era um Você falou que você apanhava e tal, por isso que você foi pra essa segunda foto aqui. Cara, a segunda foto, ela explica pelo fato de eu não ser bom em nenhum esporte. Eu tentei vôlei, tentei basquete, tentei futsal, tentei futsete, futebol, handebol. Eu só fui bom em 2 esportes na minha vida. Xadrez. Eu joguei, competi num... Esporte. Eu falo, você fala. Esporte Cara, é sacanagem. cara. Sim. É esporte. Sim. Eu competi, eu participei do campeonato sergipano de xadrez. Não consegui ganhar, né? Pô, louco? Sim, eu jogava xadrez muito bem. E depois eu fui pro jiu-jitsu. E que eu me dei bem. Fiquei um meio sergipano de jiu-jitsu. Qual que é você aí que eu não consegui encontrar? Eu sou um moleque aqui, ó, sem barba, cara. Esse aqui de preto. Aqui, Esse? É, de kimono preto aí. Situação. Faixa branca eu era aí, 2014, eu acho. 2015. Foi quando eu entrei na faculdade. Muito bom. 2015, eu acho. 2014. E aí eu passei durante 6 anos da minha vida fazendo jiu-jitsu. Ah. Parei no faixa roxa. Sou faixa roxa hoje. Mas parei, né? Cheguei pra cá pra Curitiba, não consegui mais voltar à rotina da academia. Mas fui campeão, sergipano, faixa azul. Nossa. No meu peso, 82 quilos, quando eu era, né? Uhum. Magro, lutava. Mas é isso aí. Eu era apaixonado, acho que era o meu hobby, tá ligado? Eu treinava Sim. 3, 4 vezes por dia, na época que eu treinava. É Eu era bom. bem delicado. Mas aí, né? Enfim. É. O jiu-jitsu Continuei é massa. apanhando na rua. Queria fazer jiu-jitsu. Jiu-jitsu é muito bom, cara. Trabalha mais a mente do que a força. É, não. Verdade. Os caras são É um xadrez humano. É o famoso xadrez humano, na real. Então, pô, é bem legal. muito bom. Vamos ver as próximas fotinhas. Essa aqui eu tive que pegar, né? Essas 3 aqui. Essas 3 eu acho que foi assim que a Mari se apaixonou. Pior que foi. Aí você deu onda agora, tá? Nossa, ô Pedrão. Cara do céu, foi bem caótica essa fase aí na minha vida. Dá pra ver? Bem caótica. Eu tentava ser o galã, tá ligado? Do rolê. Sim. Aquela, ó, essa foto aqui, eu lembro muito bem. Essa foto aqui foi no ano novo, 2016, eu acho. Ano novo 2016. Eu tava, você vê que tá bem magro, né? Eu tava na redução de peso aí. Eu tinha perdido 6 quilos em 2 semanas, nessa época. Nossa. Eu tava treinando pra lutar, eu ia lutar o sergipano nessa época aí. Essa foto aqui, eu nem lembro o que era. Um moleque estranho nesse aqui, não sei nem quem é. E essa foto aqui caótica, cara. Essa foto é muito caótica. Porque eu tava na sala do meu pastor. Desculpa, na sala do meu pastor. Tava tendo uma reunião lá embaixo da assembleia, uma assembleia assim. E eu subi pra tirar foto, cara. E fiquei tirando foto enquanto tava o pau quebrando lá na igreja, cara. Aqui, Essa ó. foto foi bem caótica, assim. Bem caótica mesmo. Mas, ia fazer cara de... Com a boquinha pro lado, assim. Sedutor, né? Sedutor, olhar as 47. Nossa. Uma fase bem triste aí. iPhone 4, camiseta da Polo ali. O Henrique tira foto assim, né? O Henrique é assim. A pulseirinha da quadrangular, na minha cidade usava essa pulseirinha, tá ligado? Da quadrangular, que era o projeto de vida. Ali, ó, também, ó. Lá na outra, lá, vermelha. Cada ano... Ah, que ali tem muito filtro, né? Não dá pra... Não, aqui é azul. Ali é vermelho, pô. Não, Ah, não entendi. tem filtro não, pô. É natural. Tem. Natural. É natural aquela- Hoje em dia, pô. Entendi. Aí tem mais algumas Aí fotos. você brincou, aí você brincou. Aí, tipo, aqui. Não, eu não tô brincando. Eu só peguei as fotos que tinha. Não precisa falar muito. Não tem muito o que falar, cara. Pula. Não tem muito o que falar. Esse aqui é meu irmão, tá? Esse aqui é meu irmão. Esse aqui é um dos nossos melhores amigos lá. E esse aqui sou eu, cara. Tentando seduzir. Muito Sei lá o bom. que eu tava fazendo. E aqui você tá tocando? Tava tocando violão. Eu tocava 4 acordes pra impressionar as meninas. Daí. Ah. Eu tocava. Nesse acampamento foi quando eu já conhecia a Mariana, mas a gente meio que entrelaçou, assim, mais, né? Começou a namorar. Namorar, né? Entendi. No acampamento. No acampamento. É normal, né? Normal, mas errado. Desse de passagem. Eu tinha 14 anos nessa foto.
Entendi. Tinha 14 anos. Isso aqui sou eu também, sei lá o que eu tá fazendo na vida. É isso aí, esse é o Pedrão. É o Pedrão. Eu quero que agora você fale, falando um pouquinho de você, o que que você gostava, o que que você veio fazer aqui em Curitiba, o que que deu, que levou, trouxe você aqui até chegar aqui na rua Alberto Foloni. Então, cara, tudo começou em 2017. Eu tinha feito o ITQ, né? Que é o nosso Instituto Teológico Quadrangular. Tinha feito o primeiro ano, concluí. E aí eu fiquei sabendo do CTMQ, que é o Centro de Treinamento Missionário Quadrangular. Tava numa roda de conversa aleatória, assim. Me apresentaram o CTMQ, que era um centro de treinamento missionário da Quadrangular, aqui no Paraná, que investia e trazia um ensino de missões. E aí foi quando me despertou, eu tinha 20 anos na época. Me despertou muito essa parada de missões, né? Eu sempre fui muito ligado em missões, minhas raízes e tal, mas enfim. E aí em 2017 eu falei com o meu pastor. O meu pastor, meu antigo pastor, né? Eu falei, ó, eu preciso ir pro CTM. Eu fazia direito já na época, eu tava no quarto, quinto período, na época, eu não lembro agora. Eu falei assim, eu preciso ir pra lá. Eu falei assim, o senhor me ajuda? Ele falou assim, cara, é o seguinte, esse ano você não vai. Eu preciso que você termine sua faculdade, você passe na OAB e aí depois você vai. 2017. Eu guardei aquela promessa dele e terminei a faculdade em 2019, me formei em 2019, né? Pra quem não sabe, eu sou formado em Direito. Me formei e passei na OAB no mesmo ano. Acho que em maio, 30 de maio, eu passei na OAB. Eu ganhei o certificado e passei na OAB. E aí quando eu passei na OAB, que eu tava entregando o TCC, eu chamei meu pastor e falei, ó, passei na OAB e me formei. Agora eu quero ir pro CTM. Ele sorriu pra mim e falou assim, sabe por que você não foi? Eu falei, não. Ele falou assim, porque naquela época você não tinha nada, cara. Naquela época você era um estudante qualquer aí, tava vivendo, um estagiário no máximo. Mas agora você tem uma formação, agora você tem uma família, agora você tem um emprego. Eu trabalhava no fórum lá, eu era de conciliador. Tipo assim, emprego estável, mais ou menos, né? Ele falou assim, mas e agora, você quer abrir mão disso tudo e ir pro CTM mesmo? Eu falei, cara, quero. E aí, beleza. Me inscrevi no CTM e tal. Eu vou contar um pouco da história, talvez demore um pouco, mas enfim, que é importante. Daí é com você. É. E aí me inscrevi no CTM. Quando eu me inscrevi no CTM, na verdade eu não consegui me inscrever no CTM, porque eu tava sem grana. E aí eu fui pra uma viagem missionária, lá em Sergipe mesmo, com a minha atual esposa, né? Minha atual esposa só tem uma, né? Minha esposa, né? Isso. Com minha esposa. E aí, no meio desse rolê assim, dessa viagem missionária, eu tava orando assim, Deus falou assim, seu tempo acabou. 2019 isso. Seu tempo acabou. Na hora que eu ouvi essa palavra, eu comecei a chorar. Porque eu tive medo. Falei, cara, meu tempo acabou, será que eu vou morrer? Esse era meu medo, sabe? Tipo assim, meu tempo acabou, vou morrer. E aí eu comecei a chorar assim e tal. E aí eu perguntei, Deus, que é isso, meu tempo acabou? E aí passou os 5 dias da viagem missionária. No último dia da viagem missionária, ele falou assim, o tempo acabou em Sergipe. Falei, cara, e assim, era quase impossível ir embora. Porque assim, eu tinha juntado uma grana, porque ia fazer outro curso. Eu ia fazer o curso da Dunamis. Né, o Dunamis Farm lá, que na época era One One Project, o nome. Né, que agora virou Greenhouse, enfim. E aí eu falei, cara, Deus, como é que eu vou embora, cara? Como é que eu vou sair daqui da minha cidade, cara? Eu não tenho um tostão quebrado no bolso. E aí eu conversei com o meu pastor falou assim, ó, é o seguinte, eu banco você com um X valor por mês lá no CTM. Porque é pago lá, né? Eu era pago. E aí eu falei, cara, eu vou. Aí eu me inscrevi, eu tinha fechado as inscrições, e aí eu liguei pra um amigo meu e falei, cara, eu preciso me inscrever. Ele falou, beleza, eu vou arrumar aqui. E me arrumou a inscrição. Eu fui o último cara do curso a se inscrever. E aí, dia 9 de fevereiro de 2020, eu pisei aqui, Curitiba. E aí Deus começou a falar comigo, falou, esse é o novo tempo. E aí eu falei, cara, beleza. Peguei minha malazinha, liguei pro Jair me pegou lá. Passei um dia aqui em Curitiba, conheci a primeira igreja. Ele só me apresentou a primeira igreja e tal, e aí já fui pro CTM direto. Lá no CTM, passei por um bom bocado. Dia 17 de março de 2020, estourou a pandemia. Eu lembro até de data, porque foi uma data muito marcante pra gente lá. A gente tava indo viajar pro Nacional, pra Convenção Nacional. Tava todo mundo com a mala pronta já. Tava literalmente com a mala pronta, colocando as coisas no carro.
quando tocou a sirene, assim, e falou assim, o CTM está fechando em quarentena agora. O Brasil todo tá na pandemia. E a gente não sabia da pandemia. Porque a gente vivia numa bolha, tipo assim. Era uma bolha, não tem internet. A gente não saía pra rua. Tipo assim, a gente vivia meio que The Walking Dead, sabe? Tipo assim, preso em uma loucura, tá ligado? Lá dentro. E aí estourou a pandemia. E aí, beleza. Eu falei, cara, vamos ficar aqui dentro, né? E aí, depois de 2 semanas, a pessoa me liga. Falou assim, Pedro, a gente não vai conseguir mais se bancar aí. A igreja fechou. Você vai ter que voltar pra cá. Só que, cara, eu falei, velho, eu tenho uma promessa aqui. Deus me deu uma palavra e eu vou continuar, cara. Foi quando eu tava no ônibus, assim, a gente tava indo fazer, acho que um estágio fora, assim. Um amigo me falou assim, cara, se inscreva no auxílio emergencial do estado aí, que o presidente sancionou e tal, você vai ganhar uma grana. E aí eu falei, cara, tem que ter tal coisa, tal coisa, tal coisa. Peguei e me inscrevi lá no CRAS, enfim, fiz todo o rolê. E aí chegou 2 meses de cobrança pra mim no CTM que eu não tava conseguindo pagar. E aí o valor que minha pastora pagava era R$600. Minha mãe pagava o resto, que era em torno de R$900, era a mensalidade lá do CTM. E aí quando eu me inscrevi, que eu fui aceito, tava lá, R$600 todo mês. Eu ganhava do governo. Nossa. Que era o dinheiro exato que eu precisava pra continuar bancando. E aí eu fiquei o ano todo lá, tal. Minha mãe pegou Covid, meu pai pegou Covid, meu tio pegou Covid. Assim, pra mim 2020 foi um ano muito pesado. Não foi o pior ano na minha vida, mas foi um ano muito pesado. Acho que 2021 foi o pior ano na minha vida. E aí terminei o CTM, nisso, em julho, teve as férias. As férias de julho. Nas férias de julho, em 2 semanas, eu vim pra cá, pra Casa Pastoral, que antigamente não era 113, era no prédio do lado, onde eu morava. E fiquei lá durante 1 semana. Foi quando eu conheci o Joe e a Becca. O Jair me apresentou o Joe e a Becca. Tava tendo o culto do Joiniec online, na época. Era o culto de online, né? Quem tocou, eu lembro até de a banda que tocou. Foi a banda da Gabi e o Choca. Era ela, o Vini e o João cantando. Isso. E aí o Silas tocando, o Cauê tocava baixo, o Rafa teclado e o Claudio na bateria. A gente tocou todos os cultos da pandemia que era da igreja, a nós gente tocou. Era exatamente essa banda. E aí acabou o culto, assim, quem pregou foi o Léo. Léo Lopes pregou nesse dia. Pregou sobre Romanos 4. Tento muito me lembrar essa memória. E aí acabou o culto. O João me chamou assim, chamou geral e orou por mim. Falou, vamos orar aqui pra esse cara aqui e tal. Ele sempre brinca comigo. Fala, eu orei por um moleque qualquer lá que sabia que não tem futuro nenhum. Ele fala isso, pra mandar pra ele. E aí orou por mim e tal. Eu falei, beleza, igreja grande. E sim, fui criado e cresci na igreja pequena. O máximo de membros da minha igreja que frequentava era 150 membros. O máximo. E eu falei, cara, 3 mil membros, 5 mil membros de uma igreja, eu não aceito, cara. Eu não vou ficar aqui nunca na minha vida. Falei pra mim mesmo, né? E aí eu voltei pro CTM, apresentei meu TCC, que era um trabalho com um projeto de reintegração social com presidiários. E quando eu apresentei meu projeto, algumas pessoas quiseram comprar meu projeto, né? E aí eu, acertei tudo, né? Falei, cara, beleza, tem um projeto, vou vender meu projeto, eu vou para Aracaju para passar as férias e quando eu voltar, eu já volto aplicando meu projeto em algum presídio por aqui. Então, 3 pastores estavam em contato comigo, quiseram comprar meu projeto. Falei, beleza, fui. Aí eu falei, fui para Aracaju. Fui para Aracaju em dezembro. Em dezembro. E falei assim, vou voltar antes porque eu vou ter o Summer Experience. Vou voltar antes porque eu fico 5 dias no Summer Experience e depois eu já vou para aplicar. Quando eu tava no aeroporto, voltando para cá, eu tava em Guarulhos. Eu tava ligando para os pastores que quiseram comprar meu projeto. Quando eu ligava, nenhum dos 3 pastores respondeu. Nossa. Tipo assim, eu tava voltando já pra Curitiba, tipo assim, não tinha nada certo mais. Tipo, os 3 pastores sumiram, tipo assim, ninguém me respondia. Uma mala e um sonho. Uma mala e um sonho. Tinha uma mala e um sonho, cara. Falei, cara, o que eu tô fazendo aqui, cara? E aí bateu a dúvida, né? Tipo assim, eu tava no aeroporto, sozinho, com 2 malas gigantes. E eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? E aí, foi acho que um dos momentos mais conflituosos que teve na minha vida. Fui no aeroporto, assim, em Guarulhos, que eu olhei pro lado, tipo assim, sabia que eu tinha um chamado, eu sabia que tinha uma promessa, mas eu não tinha nada, tipo assim, nada. Era literalmente
um chão vazio. E aí, falei, cara, eu vou. Peguei minha mala e vim. E aí cheguei, fiquei um tempo na casa do Jair, morando com ele. E aí, cheguei no Summer Experience. E aí foi quando Deus me confirmou que o meu lugar era com os juniores, cara. Eu tava... Minha função no Summer Experience era arrastar cadeira e ficar na rua guiando os meninos. Atravessando a rua. Eu lembro de você várias vezes passando por mim. Foi o que eu mais fiz, né? Você e o Joãozinho, cara. O Joãozinho, que era pra estar no GP do Silas, não fazia um GP. Toda hora passava por mim e eu carregando cadeira ali naquele rolê assim. E carregando cadeira e mandando a galera atravessar. Você com seus problemas. Isso aí não dá pra falar aqui. Isso aí não dá pra falar aqui. Você com seu problema lá. Acontece. Toda hora passava e reclamava do problema comigo lá. Nem conversava, nem sabia nem quem era você. E aí, no dia da fogueira, que foi lá no templo, não teve fogueira, né? Mas eu entrei lá, e aí o Matheus Pereira falou assim, cuida aqui da câmera pra fazer o ao vivo. Da live, né? Da live, exato. E eu fiquei cuidando da câmera ali, né? E aí eu tava cuidando da câmera, e teve um momento que os TJs foram orar pelos juniores, e aí depois os juniores vieram orar pelos TJs. E aí mandaram todos os TJs pra frente, só que eu não fui pra frente, eu fiquei lá no fundo, porque eu tinha que cuidar da câmera. E eu comecei a cuidar da câmera lá, fiquei na câmera, e aí veio um junior, cara. Um junior de 11 anos, eu nunca vou esquecer a oração que ele fez pra mim. Mas eu não lembro quem era. Eu sei a oração exatamente que ele fez, mas eu não sei quem era. Ele pode estar ajudando o Juniek, ou ele nunca mais pode ter vindo no Juniek. Ou ele nunca pode orar por mim, pode ser... Ou ele nem existiu, né? Existiu, na real, é. E aí ele veio, ele era baixinho assim, e ele falou assim, você pode se ajoelhar? Eu falei, cara, posso. E aí me ajoelhei, e aí ele botou a mão na minha cabeça e você orar por mim. E aí ele orava assim, ele falou assim, a seguinte frase, ele falou assim, Deus fala que os seus sonhos são os sonhos dele. E ele vai realizar tudo o que você sonha. Ele fala que ele é seu pai, e ele vai te amar, e ele te ama. E ele nunca vai te abandonar. Ele fala que te pega no teu colo e te dança com você. Nessa hora, eu falo pro Joe, eu falei, cara, pra mim foi um marco na minha vida, sabe? Eu nunca tinha visto juniores daquele jeito, cara. Eu nunca tinha visto uma presença tão forte no meio de juniores. Eu saí da Aracaju, eu e minha irmã, minha irmã de consideração, a gente liderava um grupo de adolescentes. A gente tava construindo, tá ligado? A gente começou com 5, mas a gente também tem 9, mas eram adolescentes já eram mais velhos, assim, adolescentes jovens, e eu nunca tinha passado por essa fase de juniores. E quando eu vi aquele junior de 11 anos orando por mim, falando coisas que eu não tenho contado pra ninguém, sim, pra ninguém. E eu falei, cara, é isso que eu quero viver, sabe? É isso que eu quero estar aqui, eu quero crescer com essa galera, sabe? Eu quero crescer com os juniores, eu quero aprender a amar esses juniores. E aí foi quando eu finquei a minha estaca na primeira igreja, sabe? Eu falei, cara, eu vou ficar aqui. Só que aí o destino me levou pra um novo mundo, tá ligado? Literalmente um novo mundo. O bairro Novo Mundo. E aí eu fui pro Novo Mundo, e aí foi quando eu passei, acho que, a minha pior fase da minha vida, sabe? Assim, eu entrei numa empresa, comecei a trabalhar como advogado numa empresa. Só que eu trabalhava das 8 da manhã até as 8 da noite. E aí eu não conseguia vir pro Juniec. Nem por conexão, nem pra nada, assim. E, tipo assim, eu só vivia lá. E aí, 19 de abril, é aniversário do meu irmão, aquele que apareceu na foto ali. Eu tava trabalhando na terça-feira, assim, tava trabalhando. E aí eu comecei a chorar, cara. Chorar. Saudade da minha família, saudade do meu irmão. Não tinha amigos. Tipo assim, eu morava com a galera, assim, de CTM, que eram meus amigos, mas eu não tinha abertura com eles. Eu chorava, só chorava. Esse dia, tipo assim, eu me encolhi, trabalhei e chorei. Só fiz isso. Foi quando eu liguei pro Jair. Falei, cara, ou Deus me leva agora pra casa, ou ele me tira daqui agora, ou eu vou, não sei o que eu vou fazer com a minha vida. E aí o Jair falou bem assim, cara, se Deus te trouxe até aqui, ele vai te sustentar. Sabe? Eu ganhava uma grana boa, assim, e tal, mas, cara, eu não tinha amigos, eu não tinha nada, tá ligado? E aí foi a barra mais difícil que eu tive na minha vida. Eu tava à beira da depressão, sabe, assim. E a gente, naquela época, a gente brincava muito com os meninos lá que eu morava, a gente pegava uma salsicha e dividia em 3 salsichas. Era o ovo contado, tá ligado? Era 30 ovos. Vina, né? Aqui, era a Vina, desculpa. Pra te ajudar desculpa aqui. aí. Vina, era uma Vina pra nós 3. Era 3 ovos por dia que a gente podia gastar. Então, assim, era uma barra muito pesada que eu vivi lá. E aí, falei, Deus, se eu precisar dar um jeito disso aqui, cara. E aí eu voltei, aí eu fui pro Santa Cândida. Morei em Santa Cândida, que era um pouco mais perto do que no mundo. Daqui era mais perto.
Aí eu morei lá durante 3, 4 meses, eu acho. E eu fui pro retiro do TikToks. Apesar de não ser famoso. Mas eu fui muito julgado por isso, tá? Quero dizer a todos aqui, mas enfim. Eu fui pra esse retiro. Nada. Não, você foi o que mais criticou. Eu não. É. Eu gosto de TikTok. Beleza. E aí eu fui pra esse retiro. Chegando no retiro, Deus falou assim: larga o seu emprego. Seu Deus tá sendo o seu emprego. Eu falei, cara, como é que eu vou largar meu emprego, cara? Ele falou, não, larga o seu emprego. Eu que vou sustentar, não sei seu emprego, vou te sustentar. Eu peguei e larguei o emprego. Quando eu larguei o emprego, eu liguei pra minha namorada, que na época era namorada, né, Mari. Falei, amor, tô largando emprego. Ela falou, eu sei. Deus te mandou, não foi? Eu falei, foi. Como você sabe? Ela falou, Deus falou a mesma coisa pra mim. E aí eu larguei o emprego, fui morar, fiquei morando lá por um tempo. Aí eu liguei pro Joe e falei, Joe, é o seguinte, eu sem emprego e preciso de uma casa pra morar, cara. E aí foi quando eu entrei em contato com o Juninho, Fabiano, e eu fui morar com o Juninho. E nisso, nessa do Novo Mundo pra cá pro JuVV, eu comecei a vir pra Conexão. Eu não vinha muito pro Juniec porque era quarta-feira e quarta-feira eu sempre tava trabalhando. Eu vinha um dia ou outro pro Juniec, quando eu conseguia sair mais cedo do trabalho. Eu tava muito engajado no Conexão. E aí, muito engajado entre aspas, né? Eu ia pro Conexão, ficava no fundo e arrumava a cadeira. Era o que eu fazia. E aí a Beca um dia ela falou assim, Pedro, vem cá, a gente precisa de sua ajuda. Aí eu sentei na ela assim e ela falou, eu preciso que você monte uma lição. Eu montei uma lição e tal. E aí, por ironia do destino, a lição era sobre paternidade, né? Por ironia do destino. Deus escreve certo por minhas tortas, E aí, nesse dia, eu montei a programação sobre paternidade. E aí ela falou assim, o que você indica pra pregar sobre paternidade? Eu falei, sei lá, não conheço ninguém. Que ela falou, e se você pregasse? Eu falei, pai, eu não tenho... Eu falei, Beca, eu não tenho pai. Aí ela começou a rir, ela falou, mas é bom você pregar. Aí foi a primeira vez que eu preguei no Conexão. Sim, preguei na primeira igreja, né, posso dizer. Foi nesse Conexão, eu preguei sobre paternidade, sobre perdão e tal. E aí foi quando eu comecei a engajar mais no Conexão, fui montando as pregações, todo domingo. Fazia domingo, na época não era, o culto era às 9. 9, 11, 4 e às 7. Só que 4 não tinha Conexão, não era? Não. Era só 9 E 7. e às 7. E aí eu fazia esses 2 cultos, eu montava a programação todo dia pra ela. E eu comecei a me engajar. Comecei a engajar. E aí eu falei, cara, massa, Conexão. E aí eu comecei, aí eu saí do emprego e fui morar com o Fabiano. Quando eu fui morar com o Fabiano, falei, tenho quarta-feira livre agora, né? Tô desempregado. Aí toda quarta-feira eu tava no Juniec. E aí eu comecei a me apaixonar pelo Juniec. Cara, eu falei, cara, isso aqui... E é uma frase que eu ouvi muito tempo atrás. Eles não são o futuro, eles são o presente. Sabe? Eu falei, cara, é isso que eu quero investir minha vida. E aí foi eu e o Joe, a gente entrelaçamos assim os laços e começamos. E aí foi. E fui ficando. Depois me mudei pra outra casa ainda e pronto. E aí fiquei, cara. Fiquei aqui, estabeleci minhas estacas com o Paulo, casei lá e casei aqui. Né? E, cara, hoje não me vejo em outro lugar a não ser aqui. Na primeira aqui, no Juniec, vivendo para ele, sabe? Vivendo para Deus, primeiramente, mas vivendo para essa nova geração. E como tá aí, né? Sua camisa. Isso aí, ó. Construindo um legado. Na tua também, né? Na minha também. Na tua também. Rapaz! Foi isso. E aí é isso. Tô aqui hoje. 3 anos. Muito bom, muito bom. Que história, hein? Sim, muito boa. Ó. Aguinha. É isso aí. É água, tá? Água é bom, né? Água é bom, sem gás. Prazer tê-lo aqui conosco. Uma honra. E agora vamos para a segunda pessoa aqui. Olha lá. Olha um garotinho. Rock and roll. Que rock. Ó, aqui ele tá... Aqui você tinha quantos anos? Uns 4. Era bem novinho aí. Né? Fundamental. Mas a cara é igual, ó. Bonito, né? Bonito. Aqui já é Juniec, né? Cara, e eu acho que eu já tava vindo aos poucos. Aí foi o primeiro campeonato de skate que eu ganhei. Foi na época que eu ainda tinha um pouquinho de joelho. Já tava destruindo ele, mas ainda tinha um pouquinho. E gostava de andar de skate, era bem rock and roll. E o Juniec nessa época era total skate, né? Era. Rafa, lembro, ali na frente a galera montava as coisas ali, ficava andando a noite toda. Às vezes nem entrava pro culto, só ficava andando de skate mesmo.
Só. Mas era bom, cara. E aí... E a outra ali? Aí o menino clássico da Assembleia, né, cara? Esse é o look clássico da Assembleia. Nessa primeira foto eu já tô com o olho marcado, não consigo ver daqui. Não, acho que não. Do outro lado. Né? Acho que não, mas acho que não. Mas eu acho que sim, cara. Foi bem novinho. Tinha uns 4 anos. Essa história aí tem que manter em segredo, né? A verdadeira sim, né? Sim. O pessoal aí vai ter que esperar um pouquinho. Muito bom. E aqui temos mais algumas fotos. Essa daqui já começa a contar as histórias aqui. Primeiro conta aqui, que acho que essa aqui conta as origens do Silas, né? Conta as origens. Como é que era o Silas pequeno? Como é que foi até chegar na primeira, no Junec? Cara, basicamente, exatamente assim. Era da Assembleia, com meus pais, meus pais já eram pastores. E cresci na igreja com eles, cresci dormindo embaixo do banco, indo na igreja de domingo a domingo, sendo o primeiro a chegar, o último a sair. E cresci sempre com a galera, assim, sempre gostei de me envolver com o pessoal, com o grupo, até que daí eu comecei a tocar. E daí eu comecei a tocar na Assembleia e tudo. E desde então, tipo, eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida, vou ser músico e vou tocar. Só que eu sempre fui uma ovelha negra aí, tanto da família quanto da Assembleia, né? Que eu tinha alguns, tipo assim, eu não me dava tão bem com algumas coisas, assim, tipo, eu discordava, era muito rebelde, assim. E eu falava, cara, eu quero ir pra uma igreja mais jovem, né? E Tem umas histórias que tomam umas broncas, né? Tem. Não dá pra contar. Tem algumas histórias aí que eu fui banido aí dos grupos aí. Fiquei um tempo afastado. Mas são fases, né? Isso. E, cara, daí eu sempre pensava em ir pra um lugar mais jovem, mais atraente pra mim, assim, que eu gostava de uma luz apagada, um pisca-pisca, assim. E lá não tinha, né? Outra cultura. E daí eu comecei a frequentar aqui 2012, eu acho, 2010, sei lá. E daí comecei a vir no Juniec, estudava aqui perto, no Aline Pichetão. E daí o pessoal convidou pra vir, comecei a frequentar por causa do skate. E daí falei, cara, essa igreja é legal, o pessoal anda de skate, tem luz piscando, gostei. É isso aí. E fui vindo. E daí você encontrou aqui uma pesada que ficou muito tempo com você, né? Sim. Quem que são esses piás aí? Foi aí que eu entrei no GP do Tim. O Tim tá na parte de cima. Não, esse é o Gustavo, o outro é o Tim. O GP do Tim do Gustavo. Um GP histórico aí na igreja, né? Todo mundo que viveu essa época conhecia o GP do Tim. Pelo menos conhecia o Tim, né? E daí eu fui pra uma temporada, eu lembro que não conhecia ninguém, conhecia só, cara, 2 pessoas, assim. E fiquei enchendo o saco dessas 2 pessoas a temporada inteira. E daí eu fiquei num quarto que era uma pesada esquisita, assim. E o quarto do lado era o quarto do Tim. Daí eu falei, cara, eu quero ir pro quarto do Tim. Eu ficava enchendo o saco pra ir pro quarto do Tim. Daí até que um momento que falaram assim, agora você pode ir pro quarto do Tim. Só que faltava 2 dias só pra acabar a temporada. Eu falei, agora eu vou ficar nesse quarto ruim aqui mesmo. E daí, depois disso, eu entrei no GP do Tim. Daí foi o que me trouxe pra igreja mesmo, assim. Que daí eu comecei a frequentar todo sábado, era o GP do Tim, às 3 horas da tarde aí. Daí fiz amizade com o pessoal e foi o que me manteve sempre frequentando aqui, desde sempre. E eu fiquei 10 anos, acho, no GP do Tim também, uns 7, 8, 10 anos. Né? Ali o Vini, o Ber. Apesar de a gente cresceu junto, sempre. Gustavo. Inclusive aí a gente tá num lugar abandonado, é uma pedreira que era proibido entrar, você tinha que furar uma propriedade particular para entrar e era bem divertido. Que ótimo, né? Um belo exemplo. Sim. Um belo exemplo de fazer. E esse GP teve muito impacto, porque você também tem um GP que é gigantesco, né? Sim. Acho que ele já teve metade aí do Ginec já passou nas mãos do Silas. Metade pelo menos sim. Cara, foi porque com o EGP eu entendi, tipo, a importância da comunhão e a importância de estar com o pessoal, assim. Eu sempre brinco com o Tim, com o Gustavo, que palavra mesmo eu não lembro nenhuma que eles falaram, assim. Mas eu lembro desses momentos, assim, de comunhão e foi isso que me manteve, assim, foi isso que me manteve na igreja. Então, quando eu abri meu GP, a ideia era justamente essa, era manter o pessoal, tipo, por perto, assim, e mostrar para eles a importância de estar com amigos e crescer com amigos dentro da igreja. E por isso que, cara, meu GP também rola sábado às 3 horas da tarde, exatamente como era que eu participei. E
tem muita gente que já passou, que vai passar, que tá entrando agora, sempre aí. É isso aí. Essa história, o GP é muito bom. Antes de prosseguir, eu tenho uma coisa aqui. Esse vídeo aqui eu não podia deixar de mostrar. Não, esse vídeo é... Esse vídeo é um vídeo clássico que tá nesse DVD aqui, ó. Da quem viveu temporada tem. Tudo é Novo, que a gente falou no último episódio. Você aí, vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui e na mensagem que eles têm pra nós. Assim, eu ia no Juniec, e tipo, no Juniec, assim, eu sentia uma coisa assim, tipo, estar próximo das pessoas, assim, tipo, sentir que elas são felizes, assim. Eu queria ser também, né? Queria ter essa felicidade no meu coração. Aí eu fiquei sabendo da temporada e me chamaram pra vir. Aí é um renovo, porque é muito bom, assim, os cultos, assim, tá representando, assim, tudo, porque eu tava longe, assim, e agora tô perto. Tá muito bom. Esse era o Silas. Foi aí que eu lembro, a primeira vez que eu lembro Sim. do Silas. O cara não, Essa foi a primeira temporada, né? o cara não parava de conversar lá, ele ficava pendurado no corrimão lá. Isso. Mas foi aí que, tipo, eu comecei a frequentar mesmo, assim, né? Temporada. Depois dessa temporada que eu entrei no GP do Team. E daí eu não... Eu continuava frequentando a igreja dos meus pais, mas eu vinha algumas quartas-feiras aqui. Isso até 2016, eu acho. Aí, em 2016, o Arthur, que era o líder da banda, descobriu pelo Team que eu tocava baixo. Aí o Arthur falou assim, Silas, vem tocar com a gente em uma quarta-feira. Daí eu vim, e daí eu lembro que era engraçado que tipo, eu tocava às vezes quarta-feira aqui, terminava de tocar, guardava minhas coisas e ia pra igreja do meu pai. Daí eu ficava lá, daí às vezes eu fazia o contrário, eu tocava lá, guardava minhas coisas e vinha pro Juniec. E cara, fiquei assim, vivendo uns 2 anos, assim, tocando aqui, clandestinamente, sem o pessoal saber. E daí até que... duplo, né? Agente duplo total, pra ajudar meu pai lá também. E daí até que eu resolvi vir de vez pra cá. Fazia um tempo que eu tava orando pra decidir se eu vinha ou não. Daí eu lembro na temporada 2017, eu acho, que eu falei, cara, essa é a minha última temporada que eu não sou um membro da igreja, agora eu quero vir pra cá de vez. E eu tinha decidido isso, daí era culto da fogueira. Daí eu me ajoelhei assim e falei assim, Deus, tô aqui, ó, assumindo que agora eu sou um membro da primeira IQ, só tô me apresentando pra você aí. Daí Deus falou, não vai ser bem assim, né? E daí eu lembro que veio o Batista orar por mim, daí ele orou e falou que não era tempo de eu sair ainda, que Deus ainda tinha algumas coisas pra me usar no outro local que eu tava. E daí eu falei assim, pô, eu não acredito nisso, mas acho que eu não vou ouvir muito essa oração, eu vou seguir com o meu plano. Cara, deu tipo 10 segundos, o Joe veio e orou exatamente a mesma oração, com as mesmas palavras, assim. Daí eu tive que aceitar, né, cara? Daí eu fiquei mais um ano lá, ainda ajudando meu pai. Daí 2018 foi o ano que eu vim pra cá de vez. Daí. Aí, 18 foi Tocando Céu, né? Tocando Céu. Aí foi minha primeira como TJ. Muito bom. De lá pra cá já era. E agora vocês estão assumindo cargos importantes aí, então... O que tá acontecendo aí? Explique pra gente que eu não vou explicar. Quer explicar, Silas, o quê? Pedro? O que aconteceu na última temporada? Que não falou? É uma loucura aí. Né? Vocês sabiam? Jogou o dado assim, né? Vocês sabiam como é que ia acontecer? Um RPGzão assim, jogou o dado, número maior leva, número menor perde. Isso. Então, o que tava acontecendo essa semana, né? Sim. Com a ideia sobre isso. Cara, desde 2022, janeiro, assim, mais ou menos, o Joe tinha... Ele conversava sobre sair, sobre transicionar, né? E aí ele tinha chamado mais pra perto, nada mais comigo, assim, colocado mais pra perto, pastoreando, assim, me acompanhando. E eu acho que em outubro ou novembro, se eu não me engano, assim, foi quando a gente decidiu que ele ia transicionar mesmo, que ele ia assumir o MED e que eu ia estar à frente do Juniec. Só que eu falei pra ele, inclusive nas reuniões, eu falei, cara, eu não consigo assumir uma parada que eu não sei ainda muito bem. Eu preciso que você me acompanhe ainda durante 6 meses e tal, enfim. E aí no Summer, eu tava no meu quarto, tomando banho, me arrumando assim pra ir pra último dia de treinamento. Penúltimo dia de treinamento. Era. E aí o Joe chega no quarto, se bate na porta, falou, e aí? Eu falei, e aí? O que você acha do Silas? Eu falei, como assim, cara? Eu falei, não, o que você acha dele? Eu falei, pô, cara, é meu brother, cara.
Tipo assim, Gente boa. gente boa, cara. Assim, ele já era meu padrinho, né? Já tinha convidado pro meu padrinho de casamento e tal. O Silas é meu padrinho de casamento. Falei, cara, pô, cara, é meu amigo, pô. E aí? Falei, não, o que você acha dele assumir com você? Eu falei, cara, eu topo. Eu topo porque, pô, o cara tem 10 anos aqui no Juniec. Cara, 10 anos? Mais, né? Mais, um pouquinho mais. Mais 12 anos. Por aí. 12 anos no Juniec. Então ele sabe muito mais do que eu em relação ao cuidado, em relação a como... Sabe o mecanismo do Juniec em si. Falei, cara, eu acho que seria uma boa. E aí, 20 segundos depois, ele correu pro Silas. Sim. Conversou com o Silas e aí o Silas conta a história, né? Mostra a história. Se foi uma surpresa pra você, imagine pra mim, né? Porque eu não tava esperando, assim, no final de 2022, eu nem sabia direito o que eu ia fazer da vida, assim, se eu ia continuar no Junec, se eu ia pro médico, o Joe. Eu sabia que o Joe ia sair, mas eu não sabia o que ia acontecer comigo, né? E daí, cara, foi quando... fui pra temporada, falei, vou pra temporada, ver o que Deus tem pra mim aí, vou servir mais esse ano aí. E daí o Joe chegou nesse último dia de treinamento, ele me chamou, tava todo mundo em forma, que a gente tava apresentando como que é o nome? A inspeção pro pessoal de fora do Junec. Uhum. E daí, cara, quando eu cheguei lá, ele me chamou e falou assim, Silas, vem aqui rapidinho. Daí ele falou assim, então, sabe que o Pedro vai assumir aí, e eu queria ver se você tá afim de estar junto com ele aí. Daí, tipo, eu falei assim, cara, já era meu plano ajudar o Pedro. Eu falei, beleza, vou ajudar o Pedro. Eu falei, aceito ajudar. Daí ele falou assim, não, mas eu quero que você esteja mais na frente aí. Só que o Joe sempre mete essa. Quero que você venha mais pra frente, quero que você ande mais com a gente, vamos andar mais perto. Eu falei, cara, mais uma do Joe, né? E daí eu falei, beleza, Joe, aceito, vamos andar mais perto, vamos lá. Daí ele falou assim, então tá. Daí eu te apresento lá na frente, deu... Aí que eu falei, apresentar o quê, assim? E daí ele falou assim, não, quero que você seja líder junto com ele e tal, que eu preciso que você ajude a gente aí, e o Pedro já topou também, já falei com o pastor Silas, daí eu falei, caraca, tipo, daí que minha mente, assim, bugou, assim. Caiu a fim. Sim, e daí deu tempo só de eu falar com o Jair, contei pro Jair, falei com ele, deu tempo de eu falar com a Júlia não tava me atendendo, ela tava pegando alguma coisa da câmera, e daí, tipo, ela chegou, contei pra ela, a gente orou, tipo, uns meio segundo, assim, acabou, eu entrei, o Joe chamou a gente lá na frente, assim. E daí, cara, foi uma surpresa pra todo mundo e pra mim também. Sim, todo mundo. Foi uma loucura. Uma loucura, mas foi... Cara, tem sido desafiador. Eu acho que essa é a palavra mais adequada pro momento, é desafiador. Mas sendo muito prazeroso. Sim. As noites sem dormir, Sim. as DRs que a gente Divertido, é divertido. Cara, é bem legal, é bem legal. Tipo assim, e uma parada que, pelo menos pra mim, é muito massa é ver além do hoje, sabe? É, tipo assim, ver o futuro deles. Saber que a gente tá plantando uma semente muito gigante, sabe? Então, cara, tem sido muito prazeroso. Tem assim, noite sem dormir, né? Por exemplo, quando amanhã agora, né? a gente tá gravando podcast. Valeu, Vitor. Valeu, Valeu, Vitor Lobo. Obrigado, Vitor. Obrigado, Vitor Lobo, que tá aqui com o fone no ouvido. Voltar a pé. E a gente pegou um trabalho muito estabelecido, né? O Joe e a Becca fizeram um trabalho de 14 anos aí. Então, pra gente também é um desafio justamente por conta disso, de assumir algo que já estava muito bem estruturado, com pessoas que já construíram um legado muito forte para todo mundo. E o Pedro também chegando agora, tipo... não tá há tanto tempo na nossa igreja, né? E eu sou muito novo também. Então, cara, muitos desafios, assim... Mas a gente está aprendendo muito. Acho que a gente tem aprendido com esse tempo e a gente está levando para frente esse trabalho. A gente tem muitos projetos, muitas ideias aí. Estamos felizes demais com isso. É uma equipe forte. E daí eu queria saber, então, só para a gente ir caminhando para uma linha, senão a gente vai passar a noite aqui. Mas como é que vocês veem a visão assim, para o Juniec daqui a, sei lá, 5 anos, 10 anos? O que vocês sentem? O que fala no coração de vocês aí? Cara, eu vejo o Juniec nas linhas que a gente segue da igreja, né? Então, o que o pastor Silas sonha para a igreja, a gente também quer sonhar para o Juniec. Então, a gente seguir nessas vias de culto e de GP, né? O forte da nossa igreja é o GP e a gente quer continuar investindo nisso. Então, a gente vê o Juniec crescendo nessa parte de um grupo pequeno também. Então, ali cada junior poder estar na conexão também. A gente quer fortalecer bastante o trabalho do Conexão. Também cada TJ, que é o pessoal da nossa equipe, participar também no GP. A gente sonha muito com isso.
E a gente sonha por uma geração que, além de ter um legado construído no próprio coração, possa construir um legado no coração dos amigos, possa construir um legado no coração da própria família, que muitos deles não têm a família na igreja. Sim. Então, quando eu olho para o futuro do Juniec, eu vejo um futuro muito brilhante, eu vejo o quanto Deus quer usar essa geração. Então, eu faço parte também do louvor e eu vejo uma geração que pode construir um legado de adoração, eu vejo uma geração que pode construir um legado de serviço, uma geração que pode construir um legado de paixão por Jesus, e é nisso que a gente acredita. E por muito tempo a igreja tratou os juniores ali de 10, 14 anos como crianças, então a gente dava desenho para eles, a gente passava desenho no telão, manda para IBF, tudo mais, mas não é isso que eu vejo para a igreja hoje. Hoje eles cada vez mais estão tomando a frente de tudo, e criança de 2 anos já mexe no celular, já sabe muito mais que adulto, e cara, a geração está cada vez mais rápida, e a gente tem que acompanhar e investir neles. Então, olhando para o Juniec do futuro, eu vejo um Juniec onde essas pessoas, esses juniores agora, vão tomar conta de tudo, eles vão construir esse legado dentro do coração das pessoas em volta deles também. Isso aí, amém. Eu vou dar um corte pra fazer um bite, né? Fazer uma thumb. É isso. Fazer uma thumb aqui. Um título. Daqui a 10 anos eu quero que o Juniec não mais exista, amigão. Ô, que é isso, Aí, se você rapaz? botar no corte. Rapaz. Isso funciona, isso é bom. Cara, a primeira vez que fui pregar no Summer foi lá no 2022, e eu tava quebrantado, chorando muito, e eu vi uma imagem daqueles juniores específicos que estavam lá, espalhando um fogo, assim, eles estavam pegando fogo e eles corriam. E quando eles passavam, o fogo pegava. Eles falaram assim pra mim, cara, eles são os que, essa geração, será a geração que contará os 4 cantos do mundo que eu sou rei. Então, meu sonho é que daqui a 10 anos eles concluam a missão deles, sabe? Que eles preguem o evangelho pelos 4 cantos do mundo e que Jesus volte. Então, acho que o meu sonho é que daqui a 10 anos eu sou apaixonado por missões, né? Então, eu quero que daqui a 10 anos, cara, os moleques que estão com a gente agora, que tá com 12, 13 anos, estejam por aí, sei lá na onde, Guiné-Bissau, em, sei lá, Moçambique, sei lá, na Europa, pregando o evangelho, sabe? E contando aos 4 cantos do mundo quem é o rei, sabe? E o que o rei fez neles. Então, acho que meu sonho daqui a 10 anos é esse. Muito massa. Eu acho que o Juniec tá em boas mãos. Em boas mãos de dia. E então, o que eu acho legal assim também, na visão, vocês dois têm muita visão desses juniores novos. Porque mudou muito, tipo, eu e o Silas ali, quando a gente era junior, a gente gostava de algumas coisas. Hoje em dia, o pessoal tem, sei lá, Fortnite... Sim. Tem live A gente só jogava bola só. Então, era outra coisa. Tipo, 5 anos, 6, 5, 7 anos, muda muita coisa. Sim. Então, a gente ainda tem uma capacidade de entender tudo que está acontecendo, falar com eles, e a gente aprende muito com eles e tal. Então, acho que é importante. O Joe foi muito inteligente, tipo, do jeito que ele fez. E é isso aí, né? Tipo, assim... Eu acho que é esse negócio de você falar a linguagem. Tipo, o Pedro ali, direto, tá vendo a gente ver uns vídeos do YouTube lá, de live, reagindo a Masterchef. É isso. O Silas também manja um monte de... A gente faz o futebol dos TJs, piá se amarram. A gente faz brincadeirinha, faz os pisa lá e tal. Então, eu acho importante. E... Eu não sei quanto tempo tá, mas eu acredito que já foi um tempinho aí. E eu tenho certeza que a gente vai falar muito ainda. Sim. Vocês dois vão ter que vir aqui muitas outras vezes. E eu queria que vocês deixassem, então, para fechar um recadinho final ali. Pode falar para aquela câmera ali. Pode ser para os juniores, para os TJs e para os pais, né? Sim. Que vão agora, tem novos responsáveis aí. Bom, o recado que eu deixo aí para os juniores, principalmente, é... Cara, vivam esse processo junto com a gente. A gente vem de uma cultura muito boa com o Joe e a Becca. E eu e o Pedro, a gente só quer continuar vivendo isso. A gente só quer continuar levando vocês à adoração, levando vocês a entenderem o que é Jesus, entenderem o que é esse legado que a gente sempre tanto fala. Então, o que eu quero é que a gente possa crescer cada vez mais junto, que o Juniec possa crescer cada vez mais junto e que cada junior possa entender o que é Jesus e poder levar isso para frente. E também para os pais, eu sei que é difícil confiar na gente, a gente é muito novo e a gente vai errar bastante, mas a gente tem algo que é muito importante, que é um coração disposto a aprender, um coração disposto a recomeçar. Então, se a gente errar, a gente vai resolver os problemas, a gente vai seguir aí. Então, confie na gente, dê esse voto de confiança
E é isso, galera. Obrigado por todo mundo que assistiu aí. E é nóis. Pros juniores eu quero falar que a vida não é um morango, tá? É isso. Não, eu quero falar pros juniores primeiramente que, cara, vamos junto. Vamos junto, que vocês são a chave principal pro nosso rolê, né? Vocês, primeiramente Deus, né, logicamente, mas vocês são aqueles que nós decidimos pastorear. Decidimos amar, que damos nosso tempo, que damos o nosso sangue muitas vezes, né? E vocês são pessoas que nós acreditamos, sabe? Que vocês não são o futuro, vocês são o agora. Vocês são aqueles responsáveis por contar aos 4 cantos do mundo os grandes feitos do Senhor. Aos TJs, quero desejar o meu imenso agradecimento, sabe? Sem TJ não existiria Juniec. Sem TJ a gente é, tipo assim, braços imóveis. Então, cara, vocês são chaves também principais do Juniec funcionar, sabe? Nós somos muito gratos pro cara TJ que tá ali, pro cara TJ que dedica seu tempo, pro cara TJ que entrega não só sua quarta, mas seu domingo, seu sábado, sua sexta, muitas vezes pra estar lá com a gente, se dedicando, dando suor. Então, muito obrigado, TJ, de verdade. Saibam que vocês fazem parte disso, essa história de 14 anos. Vocês são chaves principais para isso. E para os pais, eu quero pedir a compreensão e a paciência. A gente pede isso, como o Silas falou. Eu sei que é difícil, né? Dar o voto à confiança. Pô, o cara que foi apresentado de cabelo rosa lá no Summer Camp como líder. E Um mês antes de casar. 2 semanas antes de casar. É verdade. Um maluco que andava de skate, ficava quebrando lá o skate. Eu sei que é difícil confiar na gente, mas eu peço que tenham paciência com a gente, que acreditem naquilo que Deus colocou na gente, sabe? Não é pelo que a gente faz ou pelo que a gente é. Até porque, só parafraseando Paulo, dos piores, nós somos os piores. Então, eu peço que vocês acreditem naquilo que Deus colocou na gente. Que Deus inseriu no nosso coração, no nosso legado. E é isso. Eu acho que let's go. Let's go pra sempre. Go. Então, pessoal, só antes, os pais, eles ficaram falando aqui, mas eles não são malucos, tá bom? Pode confiar, eles são responsáveis. É que eles só falam a língua dos juniores, entendeu? Tem que pintar o cabelo de rosa pros filhos de vocês gostarem deles. Exato. Mas eles não são malucos, são responsáveis. Então, é isso aí. Esse é o novo Juniec. Eu tô curtindo muito. Tem muita coisa boa vindo, muito projeto bom que nós estamos bolando aí pra vocês. E agora vamos falar com essa câmera aqui. Então, falar com aquela câmera lá. Deixa o like. Compartilha. 5 estrelas no Spotify, por favor, pra ajudar. Sim. Comenta aí o que você quer aí pro Juniec. Já coloca aí, pede pro Silas e pro Pedro. Eu quero que você faça isso. Coloca lá. E nós vamos dar um jeito, beleza? Segue o Juniec no Instagram. Vai rolar desafios, fica ligado no Instagram. Vai rolar um desafio lá no Instagram. Isso, daí quando a gente lançar o Summer, igual a gente falou no último episódio, que uma vez o Joe se vestiu de bebezão lá, agora é com eles, pessoal. É isso aí. Isso aí, Fechou? valeu. Então é isso. Esse foi mais um dia lindo e vejo vocês na próxima. Deus abençoe. Valeu. Valeu.